Escorpião, vamos ter uma conversa que raramente acontece no universo da astrologia quando se fala do seu signo. Uma conversa sobre dinheiro, poder e a linha tênue entre usá-los como ferramentas de liberdade e deixar que eles te consumam por dentro. Porque Escorpião e recursos materiais têm uma relação que vai muito além do financeiro. É uma relação existencial. E entender isso é a diferença entre prosperar com integridade e se perder no processo de conquistar. A relação de Escorpião com dinheiro começa no lugar onde a maioria das pessoas nunca chega, na raiz emocional do que o dinheiro representa. Para muitos, dinheiro é conforto. Para outros, é status. Para Escorpião, dinheiro é poder. E poder, para Escorpião, não é luxo. É necessidade. Porque quem já experimentou a vulnerabilidade de depender dos outros, de não ter opções, de estar preso a situações por falta de recursos, entende que o dinheiro não compra felicidade mas compra liberdade. E liberdade, para um signo que valoriza a autonomia acima de quase tudo, é a moeda mais valiosa que existe. Mas essa associação entre dinheiro e poder cria uma dinâmica perigosa. Quando o dinheiro é a fonte primária de segurança emocional, a ausência de dinheiro gera pânico desproporcional e a presença de dinheiro gera uma compulsão por acumular que nunca se satisfaz. Porque nunca é o suficiente. Não importa quanto você tenha, a memória da vulnerabilidade continua dizendo que pode não ser suficiente. Que algo pode acontecer. Que a segurança de hoje pode desaparecer amanhã. E essa voz, alimentada por experiências reais de escassez ou dependência, mantém Escorpião num estado permanente de alerta financeiro que consome energia que deveria estar disponível para viver, criar e desfrutar do que já foi conquistado. A fase que se abre agora é sobre recalibrar essa relação. Não sobre ganhar mais ou gastar menos. Sobre redefinir o que o dinheiro significa na sua vida e o papel que ele ocupa na sua sensação de segurança. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Domínio 1. O primeiro aspecto dessa recalibração envolve a forma como você ganha dinheiro. Escorpião tem uma tendência a se comprometer completamente com o trabalho que faz. Quando está envolvido num projeto, não existe meia entrega. É tudo ou nada. E essa intensidade produz resultados impressionantes que frequentemente superam o que seria razoável esperar de uma única pessoa. Mas existe um custo. E o custo não é apenas o cansaço físico, que por si só já seria significativo. O custo é a perda gradual de si mesmo dentro do papel profissional. Escorpião que trabalha demais se torna o trabalho. A identidade se funde com a função. E quando a função consome a identidade, o dinheiro que é ganho não compra mais liberdade. Compra apenas a continuidade de um ciclo de trabalho que se alimenta de si mesmo. Você trabalha para ganhar. Ganha para se sentir seguro. Mas a segurança nunca é suficiente. Então trabalha mais. Ganha mais. E o ciclo se repete sem que a sensação de suficiência jamais chegue. A recalibração aqui é sobre encontrar o ponto onde o trabalho serve a você ao invés de você servir ao trabalho. E esse ponto não é definido por um número na conta bancária. É definido pela resposta honesta a uma pergunta simples: o que estou fazendo com a minha vida além de trabalhar? Se a resposta for pouca coisa ou nada, o desequilíbrio é evidente. E nenhuma quantidade de sucesso profissional compensa um vazio existencial que cresce toda vez que o trabalho para por um segundo e o silêncio se instala. A fase que se abre pede que Escorpião diversifique as fontes de significado na vida. Que o trabalho seja uma delas, importante sim, mas não a única. Que exista espaço para relações que não são estratégicas, para atividades que não geram renda, para momentos que não produzem nada além de presença e prazer de existir. Essa diversificação não diminui o sucesso profissional. Paradoxalmente, o aumenta. Porque Escorpião que tem uma vida rica fora do trabalho volta ao trabalho com uma energia renovada que o Escorpião esgotado simplesmente não possui. Domínio 2. O segundo aspecto envolve a relação entre dinheiro e controle nos relacionamentos. Escorpião precisa estar atento a um padrão sutil mas significativo: o uso de recursos financeiros como forma de manter controle sobre dinâmicas relacionais. Isso pode se manifestar de várias formas. Pode ser a insistência em pagar sempre, que na superfície parece generosidade mas que em camadas mais profundas é uma forma de manter o outro em posição de devedor. Pode ser a relutância em permitir que o parceiro contribua financeiramente, não por orgulho mas por medo de perder a posição de provedor que confere uma forma específica de poder na relação.
Pode ser a tendência de avaliar o valor das pessoas com base na sua independência financeira, usando o dinheiro como critério de confiabilidade ao invés de observar qualidades que não podem ser medidas em termos monetários. Se algum desses padrões ressoa, não é motivo de vergonha. É motivo de atenção. Porque o dinheiro como ferramenta de controle relacional corrói a intimidade de uma forma que é quase imperceptível até que os danos sejam irreparáveis. A pessoa que está com você por dependência não está com você por escolha. E Escorpião, mais do que qualquer outro signo, precisa saber que é escolhido livremente. Não por necessidade, não por conveniência, não por segurança financeira, mas por desejo genuíno de estar ali. A recalibração nesse aspecto é sobre separar completamente o financeiro do emocional. Permitir que os relacionamentos existam num espaço onde o dinheiro não é variável. Onde o poder não é determinado por quem ganha mais ou quem contribui mais. Onde a dinâmica é baseada em reciprocidade emocional, não em transações financeiras implícitas. Essa separação é libertadora tanto para você quanto para quem está ao seu lado. Porque remove a camada de poder que contamina a intimidade e permite que a conexão seja avaliada pelo que realmente é, não pelo que custa. Domínio 3. O terceiro aspecto é sobre a relação entre ambição e integridade. Escorpião é naturalmente ambicioso. Não pela ambição superficial de ter mais coisas. Pela ambição profunda de ser mais. De alcançar o máximo do que é capaz. De deixar uma marca que persiste depois que você sai da sala. E essa ambição é uma das suas maiores forças quando está alinhada com valores que são genuinamente seus. Mas quando a ambição se descola dos valores, quando o desejo de conquistar começa a justificar meios que a sua consciência questiona, Escorpião entra num território perigoso. Porque a capacidade estratégica de Escorpião é imensa. Você consegue manipular circunstâncias, pessoas e situações com uma eficácia que seria impressionante se não fosse, em certos contextos, moralmente questionável. E a linha entre usar a sua inteligência estratégica de forma ética e cruzar para o território da manipulação não é sempre clara. Especialmente quando o objetivo parece justificar o método. A fase que se abre está trazendo essa questão para o primeiro plano. Existe uma decisão profissional que está se formando ou que será apresentada em breve que vai testar a sua integridade de uma forma muito concreta. Uma oportunidade que oferece ganho significativo mas que exige algo que a sua consciência não aprova completamente. Pode ser uma aliança com alguém cujos valores não se alinham com os seus. Pode ser uma estratégia que beneficia você mas prejudica outros. Pode ser algo aparentemente inofensivo que o seu instinto reconhece como o primeiro passo numa direção que não quer seguir. Quando esse momento chegar, lembre-se de que o dinheiro ganho ao custo da integridade nunca traz a segurança que promete. Porque a insegurança que esse tipo de ganho gera é interna, e nenhuma quantidade de dinheiro pode resolver uma insegurança que mora dentro da consciência. Escorpião que mantém a integridade pode ganhar menos no curto prazo. Mas constrói algo que nenhum atalho pode construir, uma base de poder real que não pode ser questionada, ameaçada ou retirada por ninguém. Domínio 4. O quarto aspecto é sobre generosidade estratégica. Escorpião não é naturalmente pândaro. Na verdade, quando decide dar, dá com uma generosidade que surpreende quem acreditava que você era apenas calculista e reservado. Mas a generosidade de Escorpião é extremamente seletiva. Você não dá para qualquer um. Dá para quem considera merecedor. E esse critério de merecimento é definido por uma análise profunda que leva em conta a lealdade demonstrada, reciprocidade passada e potencial futuro da relação. Essa seletividade é saudável na maioria dos casos. Mas pode se tornar um problema quando se transforma em mesquinhez emocional disfarçada de prudência. Quando a recusa em dar se torna automática ao invés de avaliada caso a caso. Quando o medo de ser explorado supera a capacidade de ser generoso com quem genuinamente precisa e merece. A recalibração aqui é sobre encontrar o ponto onde a prudência termina e a generosidade começa. Não generosidade irresponsável que dá sem critério, mas generosidade consciente que reconhece que dar é também uma forma de poder. E que esse poder, quando exercido com sabedoria, cria laços de lealdade e reciprocidade que nenhuma quantidade de acumulação solitária poderia produzir. Escorpião que aprende a ser estrategicamente generoso descobre uma forma de influência que é infinitamente mais sustentável do que o poder baseado no acúmulo. Porque o poder do acúmulo depende de manter. O poder da generosidade depende de dar. E dar, quando feito com inteligência, sempre retorna multiplicado. Domínio 5. O quinto aspecto é sobre o medo que sustenta toda a relação complicada de Escorpião com recursos materiais. O medo da escassez. Esse medo pode existir independentemente da realidade financeira atual.
Escorpião que tem muito dinheiro na conta pode sentir o mesmo medo de escassez que sentia quando não tinha nada. Porque o medo não é sobre o número. É sobre a memória. A memória de um momento em que não havia o suficiente. A memória de uma vulnerabilidade que o dinheiro deveria ter impedido, mas não impediu. A memória de que a segurança material pode desaparecer sem aviso. E essa memória, gravada nas camadas mais profundas do seu ser, continua ditando comportamentos mesmo quando a realidade já não justifica. A recalibração aqui é a mais profunda de todas. Não é sobre mudar hábitos financeiros. É sobre curar a ferida emocional que está por trás dos hábitos. E curar significa olhar para a memória de escassez e reconhecer que ela pertence ao passado. Que as circunstâncias que a criaram já não existem. Que a pessoa que viveu aquela vulnerabilidade já não é a mesma pessoa que existe hoje. E que continuar vivendo com base naquela memória é dar ao passado um poder que ele não merece ter sobre o presente. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Escorpião e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Domínio 6. A relação entre dinheiro e força, para Escorpião, se resolve quando uma verdade fundamental é internalizada. A sua verdadeira riqueza nunca esteve na conta bancária. Esteve sempre na capacidade de se reinventar. De levantar depois de cada queda. De transformar destruição em construção. De olhar para o caos e encontrar ordem. Essa capacidade não pode ser roubada, confiscada ou perdida no mercado em queda. É intrinsecamente sua. E quando essa verdade se torna o fundamento da sua segurança ao invés do saldo bancário, algo muda na forma como você lida com o dinheiro. Ele deixa de ser o fim e se torna o meio. Deixa de ser a fonte de poder e se torna uma expressão do poder que já existe em você independentemente de qualquer número. E paradoxalmente, quando o medo diminui e o apego ao dinheiro se solta, o dinheiro flui com mais facilidade. Não por magia. Por mecânica emocional. Porque a pessoa que age a partir da abundância interna toma decisões diferentes da pessoa que age a partir da escassez. Decisões mais ousadas, mais criativas, mais alinhadas com o fluxo natural de oportunidades que sempre esteve disponível mas que o medo impedia de ver. Domínio 7. Dinheiro e força. Como agir sem se perder? A resposta, Escorpião, é surpreendentemente simples depois que todas as camadas são removidas. Haja a partir de quem você é, não a partir do que teme perder. Invista a partir da confiança na sua capacidade de se recuperar, não a partir do medo de não conseguir. Gaste com base no que genuinamente importa, não no que o medo diz que é necessário acumular. Dê com base no que o coração reconhece como justo, não no que o cálculo estratégico determina como vantajoso. E, acima de tudo, lembre-se de que nenhuma quantia justifica a perda de quem você é. O dinheiro é uma ferramenta. Uma ferramenta poderosa, sim. Mas ferramenta. E a pessoa que segura a ferramenta é infinitamente mais importante do que a ferramenta em si. Escorpião que se lembra disso próspera de uma forma que não pode ser medida apenas em números. Próspera em integridade. Em relações. Em propósito. Em paz interior. E essa prosperidade completa, holística e genuína é o verdadeiro poder de Escorpião materializado. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.